Olá, galerinha linda da Igreja Betel Coana. Que saudade de vocês! Mais uma vez, nós estamos distantes fisicamente por causa desse coronavírus. Mas graças a Deus pela internet, que nos possibilita continuar aprendendo a palavra de Deus, crescendo no conhecimento sobre o Senhor Jesus através da internet, né? Louvado seja Deus por isso. Eu desejo que você esteja bem e que o Senhor abençoe a sua vida e toda a sua família. Bom, eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você, né? Para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre o grande amor de Deus e sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Antes de nós pararmos novamente as nossas aulas presenciais, vocês se lembram que nós estávamos estudando a respeito dos discípulos de Jesus? Nós aprenderam quem foram os 12 apóstolos de Jesus e nós aprendemos também o que é ser um discípulo de Jesus. É ser um seguidor de Jesus. Alguém que imita as suas atitudes, alguém que segue os ensinamentos que Jesus deixou. Nós vimos também que nem sempre é fácil seguir a Jesus. Às vezes é difícil, né? Tem situações assim que o Senhor nos pede para amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Vocês se lembram de tudo isso que nós estudamos juntos? Bom, o que nós vamos aprender hoje é essencial para alguém que é um discípulo de Jesus. É essencial esse ensinamento que o Senhor Jesus deixou. Ele ensinou a respeito do serviço. Ser um verdadeiro servo, né? Servindo aos outros. E então nós vamos aprender sobre isso hoje. Antes de começar a nossa história, eu quero contar para você sobre um costume que havia lá nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, e que hoje não existe mais, não é mais necessário esse costume. Era o costume de lavar os pés dos visitantes. Bom, naquele tempo, as ruas, as estradas eram todas de terra, não existia o asfalto. Então, você imagina que era uma rua de terra toda empoeirada e quando chovia, essa terra virava ali uma lama, né? Era muito difícil, mas as pessoas tinham que andar pelas estradas mesmo assim. E para piorar a situação, não existiam tênis, sapatos como nós vemos hoje. Eles usavam sandálias feitas de tiras de couro, né? E essas sandálias eram abertas. Então, imagine só a situação dos pés de uma pessoa depois de caminhar por algum tempo por essas estradas de terra. Com certeza ficavam muito sujos. Então, esse costume era o seguinte: quando você recebia, né, alguém recebia um visitante em sua casa, um dos empregados da casa, um dos servos, ele preparava um jarro de água, uma bacia e toalhas limpas. E então, assim que o visitante chegava, aquele servo passava a lavar os pés daquele visitante e secar com a toalha, para que aquela pessoa ficasse com os pés limpos e fresquinhos também. E esse costume, ele também mostrava que aquela pessoa estava sendo bem recebida naquela casa. Era um costume muito importante, uma tradição nos tempos em que Jesus viveu aqui na Terra. E a história que eu vou contar para vocês hoje tem tudo a ver com esse costume. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. A história está do versículo 1 até o versículo 17. João 13, do versículo 1 ao 17, é que está a nossa história de hoje, que eu vou contar para vocês. Foi assim: os discípulos tinham um jantar combinado com Jesus. Era um jantar muito especial.
Era a celebração da Páscoa. Com certeza, eles se prepararam direitinho para esse jantar. Tomaram banho, se arrumaram e foram ao encontro de Jesus para celebrarem juntos a ceia da Páscoa, né? Um jantar especial. Porém, depois de algum tempo andando por aquelas estradas poeirentas, os pés deles com certeza ficaram muito sujos, ficaram imundos, muita terra, né? E então eles chegaram naquele lugar combinado para jantar com o Senhor Jesus. Acho que quando eles foram caminhando ali para se encontrar com Jesus, eles já deviam estar pensando, né? Ai, que bom ter alguém que vai lavar os nossos pés ali, porque olha, tá ficando tudo sujo. Porém, para surpresa deles, quando eles chegaram no local combinado, não tinha nenhum servo os esperando com o jarro de água, com a bacia, com as toalhas limpas para fazer esse serviço de lavar os pés deles. Eles então se sentaram, cada um se sentou à mesa para aquele jantar especial. E na verdade, eles acho que até viram que ali em um determinado local da sala, ali onde eles estavam, do cenáculo, tinha um jarro com água, tinha uma bacia, tinha toalha, mas ninguém se ofereceu para se levantar e fazer esse serviço de lavar os pés uns dos outros. Porque na verdade esse serviço era um serviço que era feito pelo menor servo da casa. Era um serviço feito ali pelo menor dos empregados daquela casa. Bom, mas todos sentaram-se ali à mesa e começaram a jantar com o Senhor Jesus. De repente, em um determinado momento daquele jantar, o próprio Senhor Jesus, ele se levantou e foi até o local onde estava o jarro com água, a bacia e a toalha. Ele então tirou a sua túnica, que era uma roupa que era usada por cima de toda a vestimenta. Ele tirou a sua túnica, ele pegou a toalha e com aquela toalha ele colocou amarrada em volta da sua cintura. Os discípulos não estavam entendendo o que o Senhor Jesus estava fazendo. Mas o Senhor prosseguiu. Ele pegou o jarro com água, ele despejou a água na bacia, foi até os seus discípulos e então ele se ajoelhou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Um por um, ele lavava os seus pés com a água fresquinha e ele secava os pés dos discípulos com aquela toalha limpinha, para que os pés deles ficassem limpos, ficassem sequinhos. Os discípulos não conseguiam compreender o que Jesus estava fazendo. Como? Ele era a pessoa mais importante ali daquela reunião. Como ele poderia fazer o serviço que era considerado o serviço do menor empregado da casa fazer? Jesus foi lavando os pés de um por um, até que chegou a vez de Pedro. Quando o Senhor Jesus, ele ali ajoelhou para lavar os pés de Pedro, Pedro falou assim: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus então disse: Pedro, o que eu estou fazendo, você não pode compreender agora. Porém, depois você vai compreender, Pedro. Mas Pedro, num impulso, falou: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. De maneira nenhuma o Senhor lavará os meus pés. Nunca. Jesus então, com amor, olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai fazer parte do meu povo. Pedro então falou: Senhor, então não lave apenas os pés, mas lave também as minhas mãos, lave também a minha cabeça, porque eu quero ser parte do seu povo, Senhor. Jesus então olha para Pedro e diz: Pedro, quem já tomou banho
não precisa lavar senão apenas os pés. E então Jesus lavou os pés de Pedro, jogou ali aquela água nos pés de Pedro, lavando aqueles pés sujos da terra, da estrada. O Senhor lavou os pés de Pedro e depois então o Senhor secou com aquela toalha, bem sequinho os pés dele com todo amor e carinho. Ele fez isso com todos os 12 apóstolos, com todos eles. Eles continuaram sem entender nada do que estava acontecendo. Depois que Jesus terminou, ele então novamente colocou a sua túnica, se sentou à mesa com eles mais uma vez e falou para eles: vocês entenderam? Vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Eles ficaram quietinhos porque ninguém tinha entendido nada. Jesus então começou a explicar para eles, né? Jesus começou a explicar para eles, dizendo: o que eu fiz agora, lavando os pés de vocês, talvez vocês não conseguiram compreender, porque vocês me chamam mestre e senhor. E vocês têm razão em me chamar mestre e senhor, porque eu de fato sou mestre e sou o senhor de vocês. Mas eu estou dando o exemplo para que vocês também façam a mesma coisa. Se eu, que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Os discípulos então viram que Jesus estava ali dando para eles um grande exemplo de humildade, porque Jesus de fato era a pessoa mais importante ali. Ele fazia grandes milagres, maravilhas, ele era o Senhor e o Mestre. Mas o fato dele fazer coisas tão importantes, tão grandiosas, não impediram ele de ser um servo, de se tornar um servo naquele momento e servir aos seus discípulos. Da mesma forma, o Senhor ensinou para eles. E no versículo 17 de João, capítulo 13, o Senhor Jesus disse assim para eles: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O que Jesus estava dizendo era: se vocês entenderam o que eu fiz, se vocês compreenderam que eu dei o exemplo para que vocês também façam, então vocês serão muito felizes se vocês fizerem o que eu estou ensinando vocês. Jesus ensinou para eles o que é ser realmente um servo, né? Jesus ensinou mostrar o amor através do serviço. E os discípulos aprenderam aquela preciosa lição. Que nós, como os discípulos de Jesus, também somos convidados a aprender. O Senhor Jesus deseja que todos os seus discípulos tenham essa mesma atitude que ele teve, de servir uns aos outros em amor. Talvez você possa pensar: puxa, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso servir aos outros em amor? Uma boa ideia é começar na nossa própria casa. Sirva aos seus pais com amor. Sirva aos seus irmãos com amor. Pergunte: o que eu posso fazer para te ajudar? Ou então, se você já sabe algo óbvio, vai lá e faça. Faça para ajudar a sua mãe, faça para ajudar seu pai, faça para ajudar os seus irmãos, faça por amor. Porque é isso que Jesus nos ensinou através da atitude dele. Bom, o versículo que nós ficamos durante um bom tempo decorando, memorizando e aprendendo é o de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 7. Vocês se lembram? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele sendo o maior de todos, ele
deu o exemplo do que é ser um servo em amor e nos convida a fazer o mesmo. É uma grande lição de humildade. Tem mais um versículo muito importante que fala a respeito disso, e foi o próprio Senhor Jesus que disse, e ele está aqui, ó. E um exemplo que Jesus deu aos discípulos, ele disse assim: quem é mais importante? Quando todos estão em uma mesa para jantar, quem é mais importante? Os que estão sentados à mesa para jantar ou aquele que está servindo? Vamos ler esse versículo? Olha só. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Esse versículo está em Lucas 22, 27. Jesus disse que entre eles, ele era como quem serve. Jesus, sendo o maior, o mais importante, se tornou servo e deseja que os seus discípulos, os seus seguidores tenham a mesma atitude. Amor e disposição em servir ao próximo. Vamos orar juntos para que o Senhor nos ajude a cumprir, a executar este ensinamento que Ele nos deixou de servir uns aos outros em amor? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos mostra como o Senhor, de uma maneira tão especial, tão linda, nos deu o exemplo de ser verdadeiros servos. O Senhor Jesus ali se humilhou, lavando os pés dos seus discípulos, para ensinar que se nós somos seus seguidores, nós também devemos servir uns aos outros. Nos ajude, Senhor, para que a cada dia nós possamos praticar este ensinamento que o Senhor nos deu. Dá-nos um coração de servo que tem prazer em servir ao nosso próximo, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a fazer isso, para glorificar o seu nome. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua família e que Ele te dê toda a capacitação a servir ao próximo em amor a Ele. Deus abençoe.